Eu quero então tentar agora separar essa primeira parte do tema e a gente tentar começar a funilar um pouquinho daquilo que nós, Uhum. porque congregamos, somos irmãos também da mesma igreja Sim. hoje, né? Tenho você também como pastor sobre minha vida. Uhum. Temos também um pastor sobre nossa Nossas vida. vidas E a graça de Deus é tão grande que o nosso pastor tem pastores sobre a sobre a vida vida dele. dele. Isso é uma graça que a gente vive dentro da Convenção Batista Nacional É hoje. verdade. Só que nós andamos há alguns anos e você tem o privilégio de andar desde o início Sim, com algo que a gente chama de discipulado. correto. Né? Então, nessa segunda etapa do tema, eu quero tentar trazer um pouco daquilo que é a maneira que você tem levado para a tua igreja hoje, Uhum. sobre a congregação que você pastoreia hoje, o Sim. que você também aprendeu durante esses Uhum. anos, e também então trabalhar com a gente um pouco, porque é a maneira que você tem trabalhado hoje, a Sim, maneira que você aprendeu também nesses últimos anos, né? sim. Porque a gente tem vivenciado, hoje tem começado a colher frutos de um trabalho que o quê? 4, 5 anos, Há 6 anos já. há seis Há anos foi 6 anos. começado a trabalhar Ali na pandemia, ali, antes, pouquinho, um ano antes da pandemia, iniciamos o. Conhecemos, né, ali o trabalho do do discipulado. discipulado. Então, gostaria muito que tu trouxesse para nós um pouco o que foi apresentado a vocês de início. Foi Sim, algo diferente para ti? Te gerou conforto no primeiro momento? Ou algum desconforto? Hoje nós vemos o resultado. sim. É benção. Cuidar de pessoas é benção. É maravilhoso. Exige entrega Entrega. e sacrifício. Né? Eu lembro que agora há pouco tu falaste que cuidar de pessoas é pastorear também. Sim. Tá? Então, traz para nós um pouco assim, como que foi apresentado para ti, para o outro grupo também dos irmãos, que foi a primeira turma, Uhum. onde o pastor Juliano trouxe para vocês essa questão do discipulado, por favor. Nós conhecemos o discipulado e ali, na verdade, o pastor Juliano, né, conheceu através do pastor Elcimar e a irmã Elaine, no ano de 2018, o 19, agora me fugiu para precisar, 18 e 19, mas foi antes da pandemia, nós começamos através de vídeo aulas ali, ter acesso a essa ferramenta, ao discipulado. Né? E ali nós começamos um grupo, né? O pastor Juliano formou o primeiro grupo, que ele chama, né? Esse primeiro grupo que é o pastor e a Giselda, sua esposa, eu e a Cláudia, o Douglas e a Dara, o Anderson e a Sara e a irmã Angelita. Então, esses 9 ali nós iniciamos. E aprove o Senhor que, quando foi a convenção, agora lança as igrejas faróis, que são as pioneiras na Convenção Batista Nacional, em termos de Brasil, nós, Tramandaí, a igreja de Tramandaí, né, pela graça do Senhor, foi escolhida como uma dessas igrejas. E ali, desde lá para cá, começamos a nos aprofundar mais acerca do que é o discipulado. Né? Então, o que é o discipulado? Discipulado nada mais é do que vida na vida. Discipulado está lá em Mateus 28, né, que fala sobre a grande comissão do ide e fazer discípulos em todas as nações. Isso, Fabiano, não é novidade para o cristão, é palavra de Deus. Só que discipulado é a palavra aplicada. E agora nós estamos vivendo a palavra de Deus aplicada em nossas vidas, como o ferro que afia o ferro, a prestação de conta, a vulnerabilidade. Então, isso tudo já está na palavra, o que nós não aplicávamos na nossa vida. E de lá para cá, nós estamos aplicando, né? Estudando, aplicando e agora replicando, e agora o crescimento. E você pode ver que hoje já estamos ali, aqui Tramandaí, já está na quarta, na terceira multiplicação, alguns grupos na quarta multiplicação. Por quê? Porque é a palavra de Deus sendo aplicada. E Cidreira, né, na igreja no qual a gente está responsável ali, né, pastoreando Cidreira, e deixar só essa informação, Cidreira, ela é uma congregação de Tramandaí, e esse ano de 2026, né,
pastor Juliano está preparando a emancipação de Cidreira, onde nós vamos nos tornar uma igreja emancipada, mas até então nós somos essa congregação e também esse discipulado, através de nós, sendo aplicado. Né? Já temos o nosso primeiro grupo ali e já vai sair já a multiplicação desse primeiro grupo, então nós também estamos aplicando. E hoje nós não entendemos uma vida cristã, uma caminhada cristã sem o discipulado, sem vida na vida, sem prestação de conta, sem sermos vulneráveis. E ali você tem vivenciado isso também, que você faz parte de um grupo e você também discipula como mentor, como discipulador, você vê que gera vida em ambos os lados, tanto para aquele que discipula ou para aquele que é discipulado. Então é vida na vida, é o ferro que afia o ferro. Então é Deus trabalhando na vida da igreja. Então eu louvo a Deus por esse momento precioso que hoje nós vivemos. E não só a Tramandaí, agora várias igrejas aqui do estado, né, multiplicou, então também está vivendo o discipulado. A convenção aqui do Rio Grande do Sul está vivendo esse discipulado. Várias igrejas no Brasil vivendo também esse discipulado. E nós vamos vendo agora um crescimento, uma maturidade. Né? E o discipulado ele traz consigo um crescimento espiritual. E é onde todos nós falamos a mesma língua. E agora, como você está ali com uma liderança de uma célula, pastoreando aquele primeiro grupo, você já começa a pastorear um grupo maduro, liderar um grupo maduro, e aí se torna mais fácil você gerar mais líderes, pessoas comprometidas com o evangelho e pessoas que venham a influenciar, né? Tira para nós uma dúvida até aqui, para quem possa estar assistindo. Quem está sendo discipulado? Para frente, ele pode se tornar um discipulador? Quem é discipulador também hoje, ele automaticamente precisa estar sendo discipulado ou o discipulador não precisa mais ser discipulado? Falou acerca do que é uma marca que nós temos da nossa igreja e também da convenção. Ninguém anda sozinho, né? Eu sou pastoreado pelo pastor Juliano. Pastor Juliano tem o pastor Carlos, pastor João Batista, que são os pastores dele. Pastor João Batista tem o pastor Cícero, que é o pastor dele. Então nós conhecemos a nossa geração. Eu conheço o meu pastor, eu conheço o pastor do meu pastor, e eu conheço o pastor do meu pastor. Então isso é geracional. Então, no momento que eu estou discipulando, eu também preciso ser discipulado. E aquele que está sendo discipulado, ele está sendo preparado que logo ele será um discipulador. Então, isso é geracional. Então, isso nós vamos vivendo, né? E todos aqueles que chegarem, né, à igreja Filadélfia de Tramandaí ou de Cidreira, aqueles que entrarem naquelas portas e se decidir a membrar e fazer parte daquele corpo, automaticamente eles serão inseridos numa célula e posteriormente num grupo de discipulado. Então, o discipulado é para que todos queiram. Claro, terão aqueles que não vão querer. Isso também é uma decisão, né? Eu não quero ser discipulado. Amém. São decisões. Mas todos aqueles que aceitarem, decidirem, eles serão discipulados e futuramente serão discipuladores. Pastor, sabe que assim como, né, tu tens um tempo de experiência da questão da teologia, nesses últimos anos eu guardo, e isso a gente crê que tu também guardas no teu coração e na tua memória, sobre o cursão, que né, a gente tem, na nossa casa a gente trabalha com algo que é um tempo de ensino, né, para quem está começando a andar, para quem já anda, para entender como é que funciona, né, a Igreja Batista, a Convenção Batista, e conhecer um pouco da Bíblia em si, né, das coisas principais. Mas eu guardo no meu coração, e isso eu vou levar para o resto da vida, porque nenhuma vez dentro de um seminário, dentro de uma aula de teologia, a gente sabe que a gente se alimenta também lá de coisas muito boas, mas em nenhum lugar eu ouvi um tema que isso está sempre mexendo na minha vida e é algo do discipulado também. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso,
Porque eu ouvi isto e ali foi um divisor de águas para mim, que é o quê? A palavra transparência e vulnerabilidade. São duas coisas muito diferentes. E talvez até eu ouvi isso e um bom tempo depois, a minha vida sempre foi, no máximo, transparência. E a gente começou a viver algo que chamado vulnerabilidade e que para muitos é algo muito difícil. E eu vou confessar para ti e para quem está nos assistindo que vulnerabilidade, quando o pastor nos explicar aqui, foi uma coisa que para mim faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Porque entendeu que tu falou do discipulado. Que discipulado é confronto. Pronto, é É um vida na vida. ferro afiando ferro, é a vida na vida. Né? É você poder olhar para mim e Sim. saber assim, Fabiano, abre teu coração e eu poder chegar para ti de uma maneira mais que transparente e colocar as dificuldades que talvez eu esconda e guarde há muitos anos. Pastor Marcos, transparência e vulnerabilidade é algo que nós estamos vivendo hoje no discipulado Sim. e nos ensinamentos que temos. Por favor, nos traz um pouco de luz sobre essas duas palavras. Transparência e vulnerabilidade. Vou trazer um exemplo bem prático, né, para que também quem está em casa possa assimilar isso, né? Não vai precisar desenhar, mas mostrando fica mais lúdico, né? Pegando a Bíblia, Fabiano, Antigo e Novo Testamento. Tá? Se pegarmos ali de Gênesis a Malaquias, todo o Antigo Testamento, e depois pegarmos de Mateus até Apocalipse. Transparência é quando eu abro a minha vida até Malaquias. Fabiano, eu vou abrir minha vida como minha vida fosse a palavra de Deus, a Bíblia. Então vou abrir somente o Antigo Testamento para você. Aí você vai perguntar, mas pastor, e o Novo Testamento? Eu não posso saber? Aí eu falei, Fabiano, isso aí é pessoal. Isso é coisa minha com Deus. Isso é transparência. Eu abro a minha vida até onde eu quero. Eu coloco um limite para abrir o meu coração. Agora, o discipulado, ele trouxe para nós uma outra palavra que até então nós não vivíamos no curso de maturidade no Espírito, que é a locução, né? Que tem nos trazido uma gama de conhecimento, um enriquecimento, um crescimento espiritual muito grande ao longo desses anos que a gente vem ministrando, vem, né, trazendo para toda a igreja. Aí a vulnerabilidade, ela vem com a vida na vida, com o discipulado. O que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade agora, Fabiano, é eu permitir que você entre em áreas da minha vida que até então ninguém nunca tinha entrado. Ou melhor, você agora tem acesso, usando a Bíblia como um exemplo, agora você tem acesso ao Novo Testamento. Eu lhe dou, né, isso é espiritualmente falando, eu lhe dou uma procuração espiritual. Fabiano, você pode tocar, porque vulnerabilidade agora é dar permissão para que o outro toque nas feridas, né? Tocar naquelas áreas de nossas vidas que até então era reservada, que nós não abrimos nem para ninguém. Tem áreas que o marido não abre nem para a esposa. E tem áreas na vida da esposa que a esposa não compartilha nem com o marido. E aí qual é sempre a desculpa? Não, Deus sabe. Claro, Deus sabe. A palavra diz que o Espírito sonda os nossos corações. Claro que ele sabe o que está naquele quartinho da bagunça. Só que naquele quartinho da bagunça ninguém entra. Porque eu não dou chave, não dou cópia para ninguém. Vulnerabilidade é quando eu tiro uma cópia da chave daquele quartinho da bagunça e falo, Fabiano, tá aqui, você tem acesso. Me ajuda a limpar. Eu preciso fazer uma faxina. Isso é vulnerabilidade. E é essa vulnerabilidade que tem levado à prestação de contas. Agora, você me ajuda a arrumar o quartinho da bagunça. E agora, você vai me perguntar, e aquele quartinho, como é que tá? Manteve ele arrumado? Não, estou me esforçando. Dá uma olhadinha lá para ver. Você entra, ó, tá criando uma poeira aqui, uma sujeira. Dá uma varridinha aqui. Isso é prestação de conta. Até o ponto que
aquela área vai estar vencida, aquela área vai estar curada. E isso é o crescimento espiritual. Então, transparência é com limite. Vulnerabilidade é sem limite. Mas aí entra a palavra que está lá no livro de Tiago, que diz que quando confessamos a Deus, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos a um irmão, a cura. Então aí é a cura. Então nós precisamos, né, sermos curados em algumas áreas das nossas vidas que ainda ninguém teve acesso. E aí o discipulado, claro, tudo isso dentro de um ambiente de confiabilidade. Se não houver confiança e sigilo, tudo isso vai por água abaixo.